Vamos falar sobre objetos e estrutura de dados, as diferenças entre esses dois. Primeiro, o objeto, ele oculta seus dados e expõe seus métodos, enquanto as estruturas de dados, elas expõem seus dados e não possuem muitos métodos significativos, a não ser getters e setters. Então aqui eu tenho um exemplo de duas classes aqui que estão representando para a gente um objeto. Eu tenho essa classe comissionista, que implementa aqui uma interface funcionário. E aqui em cima eu tenho outra classe chamada prestador de serviço, que implementa também essa interface funcionário. E como são objetos, aqui eu estou ocultando os dados delas, que seriam essas duas variáveis de instância. E aqui eu estou expondo os métodos, que seria esse método aqui, que está como público, calcular pagamento. E as variáveis aqui de instância estão privadas. E a mesma coisa aqui para minha classe de baixo. Aqui eu tenho três variáveis privadas, estou ocultando meus dados. E aqui eu tenho um método público que expõe o que essa classe tem de funcionalidade para oferecer. E aqui na outra aba eu tenho essas duas classes representadas em estruturas de dados. Então aqui eu tenho as variáveis de instância como públicas para eu poder acessar essas variáveis fora da minha classe. E na minha classe comissionista a mesma coisa. Eu tenho três variáveis de instância aqui e as três estão públicas. E ali no slide a gente fala que estrutura de dados não tem métodos significativos, porque os métodos que elas podem ter são getters e setters. Então, por exemplo, no lugar de deixar essa variável pública aqui, eu poderia deixar ela como privada. E aqui eu só coloco um underline para eu poder usar esse nome, valor hora, para o meu método. E aqui eu tenho o método getter e eu posso retornar o valor dessa variável, valor hora. Então aqui eu dou um return this valor hora. Eu poderia ter um setter aqui também para permitir eu mudar o valor dessa variável aqui, mas eu vou deixar só um getter. E isso aqui é o que a gente quer dizer quando a gente fala que estrutura de dados não possui métodos significativos. Não é aqueles métodos que um objeto tem, que faz um processamento mais elaborado ali, mais elaborado com os dados que a gente tem. Aqui é só um getter e pode ter um setter também. Então, recapitulando, objetos ocultam seus dados e expõem seus métodos, e estruturas de dados expõem seus dados e não possuem métodos significativos. E quais são as vantagens de cada um? Os objetos facilitam a adição de novos tipos ou novos objetos ali, sem que a gente tenha que alterar as funções já existentes. E as estruturas de dados, elas facilitam a adição de novas funções sem que eu precise alterar as estruturas já existentes. Então vamos fazer um exemplo aqui. Vamos fazer primeiro para os objetos. A gente vai adicionar um novo tipo e a gente vai ver que a gente não vai precisar alterar as funções dos objetos já existentes. Então aqui na aba do lado, por exemplo, eu tenho uma classe prestador de serviço que implementa a classe funcionário, a interface funcionário. Eu tenho uma classe comissionista que implementa a interface funcionário também. Eu vou criar mais uma. Posso criar uma classe estagiário. Deixa eu só descer um pouco. Estagiário. E vai implementar funcionário também. E aqui já está acusando um erro para mim, porque essa interface funcionário, ela tem um método calcular pagamento aqui. Eu tenho que colocar esse método aqui na minha classe estagiário. Então posso dar um Ctrl espaço aqui, ele já faz o corpo do método aqui para mim. E no caso do estagiário, eu vou deixar só eu não vou fazer um cálculo, não vou fazer nenhum cálculo, só vou deixar aqui uma variável de instância, eu colocar bolsa estágio aqui. É um número. E agora no construtor a gente recebe essa bolsa estágio. Bolsa estágio. E aqui eu atribuo
bolsa estágio, recebe bolsa estágio do construtor. Feito isso, eu só retorno essa bolsa estágio aqui no calcular pagamento. Então aqui eu dou um return this bolsa estágio. Então eu consegui adicionar aqui um novo objeto sem que eu precisasse alterar minhas funções calcular pagamento dos meus outros objetos. Então aqui eu não mexi nesse calcular pagamento aqui, porque é separado da classe comissionista e nem da classe prestador de serviço, que também tem esse método calcular pagamento. Agora, se eu fizesse a mesma coisa para a estrutura de dados, aqui, como são estruturas de dados, essas duas classes, eu não tenho nenhum método aqui que calcula pagamento, senão ela deixaria de ser uma estrutura de dados, porque o propósito das estruturas de dados é agrupar os dados ali e somente isso, e expor esses dados para a gente. Então, como eu não posso calcular aqui o pagamento dentro das classes comissionista nem da prestador de serviço, eu tinha criado uma classe remuneração aqui. E aqui eu estava calculando, eu verificava aqui, desse método calcular pagamento, eu recebia o objeto aqui, aí eu verificava se esse objeto é uma instância de prestador de serviço, eu faço o cálculo aqui dentro do pagamento do prestador de serviço e retorno. Se for comissionista, a mesma coisa, eu faço o cálculo aqui dentro desse else if e retorno. Agora para estagiário, e agora eu quero adicionar uma nova estrutura de dados que é estagiário. Então aqui em cima eu faço class estagiário e aqui dentro eu só vou ter a bolsa estágio mesmo, public bolsa estágio, e é um número, number. Eu esqueci de avisar, mas para esse exemplo aqui eu tive que usar o TypeScript, porque aqui já envolve mais interface e tipagem, então não dava para usar o JavaScript puro. Então tá, já tenho a classe estagiário e aqui eu só tenho que verificar, igualmente eu estou fazendo aqui. Else if, vou copiar, tem que fechar aqui e quebrar essa linha. Aí no lugar de comissionista, coloco aqui estagiário. E para o estagiário não tem nenhum cálculo, é só retornar a bolsa estágio. Então, funcionário.bolsa estágio. Então, só relembrando, aqui a gente adicionou uma nova estrutura de dados e a gente teve que modificar a função calcular pagamento. A gente teve que alterar ela. Essa função está fazendo o cálculo de pagamento do comissionista e do prestador de serviço também. Então, ao contrário dos objetos, quando a gente adiciona um novo objeto, aqui a gente adicionou o objeto, a classe estagiário, e a gente não precisou mexer em nenhum cálculo, calcular pagamento das outras classes. Aqui no caso da estrutura de dados, a gente adicionou uma nova estrutura de dados e a gente teve que alterar o método que calcula o pagamento das outras estruturas de dados também. Então, essa é a diferença. Então, voltando ali, agora voltando aqui para a vantagem das estruturas de dados, elas facilitam a adição de novas funções sem que eu precise alterar as estruturas existentes. Então vamos lá. Aqui eu tenho o calcular pagamento na minha classe remuneração. Mas, por exemplo, se eu quisesse adicionar uma nova função aqui, eu vou adicionar uma função calcular participação de lucro. Então, aqui calcular participação de lucro. Eu recebo um funcionário também que é um objeto. Aqui vamos fazer a mesma coisa. Vamos copiar isso aqui. Essa é a desvantagem do código mais procedural, que nem esse, utilizando estrutura de dados, que vai ter muitos ifs desse, if, else, if repetido. Mas voltando aqui, então aqui em cima, então por exemplo, deixa eu apagar aqui para não confundir a gente. Deixa eu só apagar aqui o interior desses else ifs. Então vamos criar uma regrinha aqui para participação de lucro, para o pagamento. Prestador de serviço geralmente não tem vínculo empregatício com a empresa, então seria 0.
Comissionista é CLT, então CLT tem vínculo empregatício com a empresa, então ele tem direito à PLR. Então a gente podia deixar como aqui? Uma PLR de 5 salários ali. Então eu posso fazer aqui salário. Aí eu posso chamar minha função calcula pagamento. Na verdade, um pagamento de 5 salários. Então passa aqui funcionário. E como vai ser 5 salários, eu coloco aqui PLR fator, colocar 5. E eu retorno o salário vezes 5. Na verdade, vezes o PLR fator. Só para manter a consistência, então, aqui no lugar de salário eu vou deixar pagamento. Que o nome do método é pagamento, então deixa assim. Então aqui, o prestador de serviço não tem direito à participação de lucro da empresa, então retorno 0. Estagiário não tem direito também, mas no nosso caso, vamos deixar o estagiário com uma PLR de 2 salários. Então aqui eu vou copiar e trocar aqui para 2. E aqui eu faço desse jeito. Então eu consegui adicionar uma nova função sem que eu precisasse alterar as nossas estruturas de dados já existentes. Então eu não mexi na classe estagiário, nem na classe comissionista e nem na prestador de serviços. Se a gente fosse fazer o mesmo aqui para os nossos objetos, aqui na outra aba, por exemplo, aqui eu já tenho a interface funcionário, eu posso colocar aquele mesmo método aqui, então calcular participação de lucro. É uma função e retorna um número para a gente. E aqui, só de colocar na interface, todas as classes que implementam essa interface já começaram a acusar um erro, que eu deveria implementar esses métodos nessas classes. Então aqui meu prestador de serviço tá acusando um erro para mim. A comissionista aqui também está vermelhinho, tá acusando um erro, que eu deveria implementar o meu método, calcular participação de lucro. E minha classe estagiário também. Então a gente teria que alterar essas 3 classes que implementam essa minha interface, o que na estrutura de dados não acontece. Não precisei mexer em nenhuma estrutura de dados, não precisei alterar nenhuma delas, e nas classes eu tenho que alterar para dar suporte a essa nova função. Então, voltando aqui, o que é vantagem para os objetos, que são adicionar novos tipos, sem que eu precise alterar as funções já existentes, é uma desvantagem para as estruturas de dados, porque sempre que eu adiciono um novo tipo, uma nova estrutura de dados, por exemplo, eu tenho que alterar minhas funções ali que lidam com essas estruturas de dados. E para o caso da vantagem da estrutura de dados, que são adicionar novas funções para os objetos, isso não é tão uma vantagem assim, porque toda vez que eu adiciono uma nova função para um objeto ali na interface, eu tenho que alterar todos os meus objetos que precisam implementar aquela função agora. Mas apesar disso, apesar das vantagens das estruturas de dados, a gente pode voltar lá e ver que um código mais procedural assim, utilizando estrutura de dados, mesmo que ela ofereça a vantagem de eu poder adicionar novas funções e não precisar mexer nas minhas classes de estrutura de dados, o código aqui fica muito procedural e, obviamente, isso aqui está fazendo mais de uma coisa, essas funções. Então, tem que colocar na balança se vale muito a pena, no seu caso, de utilizar estrutura de dados, porque você vai ter que precisar adicionar suporte a novas funções ali. Então pode usar a estrutura de dados sem problemas, mas se não for tão vantajoso assim, ter um código mais complexo como esse, então utilizar os objetos aqui pode ser uma melhor opção, porque aqui o código fica mais organizado, querendo ou não, é mais fácil eu ter funções aqui nos meus objetos que fazem apenas uma coisa e o código, cada classe fica com sua responsabilidade ali separada, então fica melhor de entender o código e mais fácil de dar manutenção assim. E esses erros que dão aqui quando você tenta adicionar uma função nova,
aparece esse erro em todas as classes que implementam uma certa interface. Pode ser até uma coisa positiva, porque aí você evita de esquecer de implementar algum método em uma classe que você deveria ter implementado. Então vale a pena colocar na balança o que vale mais a pena, se são estruturas de dados ou objetos para o seu caso.